Vamos lá estudar a Bíblia? Apocalipse não, porque nós vamos dar um tempo no mês do lar, né? Vamos deixar para junho. Hoje eu quero estudar com você o texto de Daniel, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Abra a sua Bíblia. Daniel, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 8. Hoje nós comemoramos em todo o Brasil o Dia do Jovem Presbiteriano. E essa é uma data muito marcante na vida da igreja. Os irmãos sabem que a nossa mocidade sempre foi uma mocidade atuante, dinâmica. Às vezes passa por umas fases, meio mais difíceis, mas Deus tem sustentado essa obra. E hoje quero estudar com você esse texto de Daniel, capítulo 1, porque esse texto tem muita coisa a ver com a nossa vida. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, de 1 a 8. Eu vou fazer a leitura e você acompanhe com atenção, para ficar mais fácil dos irmãos que estão acompanhando pela internet, de acompanhar a leitura também. Daniel, capítulo 1, os versos 1 até o verso 8. Essa é a palavra de Deus. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Só até o verso 8. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que vamos estudar esse texto da Tua Palavra, suplicamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos edificando, como o Senhor tem feito desde os primeiros instantes deste culto, através dessa liturgia, que agora o Senhor fale também através da Tua Palavra. Desarma o nosso coração, para que nós possamos ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, que agora estudaremos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós olhamos a situação, pensando em termos de jovem presbiteriano, nós vamos entender que o contexto de vida dos nossos jovens hoje é um contexto muito difícil, e não só dos nossos jovens, de todos os cristãos. Nós vivemos numa época, numa cultura, num país, inseridos num contexto de vida onde todas as coisas contribuem para denegrir, para desprezar o conhecimento de Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. Se você pode pegar em qualquer área, em qualquer contexto que você imaginar, seja na cultura, seja na ciência, seja na administração todas as instâncias do nosso país, seja no contexto que os nossos filhos vivem na escola,
nós percebemos que nós temos uma cultura, um contexto que vai tentar nos desestimular a ser fiel a Deus. Na realidade, eu estou trazendo esse texto, uma reflexão, uma meditação nesse texto, porque o contexto que nós vivemos, ele é similar a esse que está descrito aqui. Também não era fácil ser jovem nos dias de Daniel, no contexto que aquele pessoal, que aqueles irmãos estavam vivendo. Os irmãos se lembram que esse texto se refere a uma época em que Deus puniu o seu povo com o cativeiro. Deus fez com que uma nação se levantasse, e se você depois estudar Jeremias capítulo 29, uma carta que Jeremias escreve, inspirado pelo Espírito Santo, aos irmãos que estavam lá na Babilônia, você vai perceber que foi o próprio Deus que fez isso. Foi Deus que levantou uma nação para levar o seu povo cativo, para disciplinar o seu povo, a fim de que seu povo se voltasse para ele. E aí nós já começamos a aprender de que, por amor a nós, Deus não permite que nós nos afastemos dele. E às vezes Deus usa de cordas para nos trazer, vamos dizer na linguagem dos profetas, laços de amor, que por vezes Deus usa para não permitir que a gente se afaste dele. E o que aconteceu foi exatamente isso. Deus levantou essa nação, a poderosa Babilônia invade Jerusalém, leva um monte de gente cativo, foram 3 deportações. Babilônia coloca então, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, coloca então Zedequias no governo de Israel. Zedequias se revolta contra a Babilônia, então o rei vem, sitia Jerusalém e destrói completamente a cidade. Lamentações de Jeremias foi escrito nesse contexto. Se você ler o texto de Lamentações, você vai ver a tragédia que o povo de Deus enfrentou, porque a cidade foi sitiada por 1 ano e meio, e as pessoas começaram até a praticar canibalismo. Tamanha a calamidade que se abateu sobre o povo de Deus. No final desse 1 ano e meio, as muralhas foram derrubadas, o templo foi incendiado, os utensílios do templo, como nós vemos a descrição aqui, foram levados para a Babilônia e o povo de Deus foi levado cativo por uma nação ímpia, que Deus levantou contra o seu próprio povo para disciplinar o seu povo. Pois bem, quando nós olhamos esse contexto, quando nós olhamos essa situação, nós encontramos Daniel. Daniel cresceu exatamente nesse contexto, passou exatamente por essa situação tão difícil. E agora, vivendo numa nação separada, longínqua, uma nação ímpia, uma nação cruel, uma nação pagã, uma nação que não confiava, que não acreditava em Deus, que tinha os seus falsos deuses, é agora que nós encontramos esse jovem que fica essa pergunta: será que Daniel seria mais um a se aculturar, a se embrenhar nas sombras espessas do pecado, porque estava vivendo num contexto assim? Será que ele teria um coração amargo, um coração rebelde contra Deus, por causa do peso da mão de Deus? Como é que esse rapaz iria viver numa nação tão ímpia, num contexto tão difícil como aquele? É sobre isso que o texto vai falar. A propósito desse texto, irmãos, é mostrar que Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece estragado, mesmo quando tudo parece ruim. O texto todo vem mostrar que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. Entretanto, Deus tinha um propósito, um plano, e para a execução desse plano, para a execução desse propósito, Daniel compreendeu que ele era peça importante, que Deus usaria os seus servos para cumprir esse plano, para cumprir esse propósito. Como eu disse, essa é uma situação que é muito parecida com a nossa. Porquanto, assim como Daniel e todos aqueles irmãos estavam vivendo numa nação ímpia, numa nação que estava contra Deus, nós também vivemos do mesmo jeito.
Assim como eles ansiavam voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, assim também nós aprendemos hoje pela manhã que nós somos cidadãos estrangeiros, que nós ansiamos a nossa pátria celestial, que nós estamos aqui, passando por aqui, vamos assim dizer. E aí que nós encontramos agora, como é que esse rapaz, ou como é que os nossos jovens, todos nós, possamos, numa nação, numa cultura tão ímpia, viver de forma fiel a Deus. Quais foram as características, as atitudes de Daniel que nós precisamos aprender a fim de que possamos servir a Deus numa cultura ímpia, num contexto que é contrário à própria presença de Deus e aos valores do reino de Deus? Quero que você preste atenção nessas lições, porque ela tem muito a nos ensinar acerca de como nós devemos viver hoje. Vamos lá. Primeiramente, nós encontramos de Daniel a lição de que para servir a Deus num mundo tão ímpio como o que nós vivemos, nós não podemos nos deixar seduzir pelas nossas qualidades pessoais. Essa é algo extremamente necessário nós entendermos. É preciso nós entendermos de que a vida de Daniel é um farol a nos ensinar como nós devemos nos conduzir no meio tão complicado e difícil como é a nossa cultura. Eu sei, amados, todos nós sabemos que temos essas qualidades pessoais. Nós desenvolvemos essas competências. Se você olhar a situação aqui, a ideia de que eles tinham que pegar os jovens, eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Mas esses rapazes, eles já tinham essas competências. Entretanto, eles não se deixaram seduzir por elas. Quando chega lá na frente, na hora deles provarem a fidelidade deles a Deus, isso tudo se tornou desprezível, porquanto ele disse, e tinha essa ideia, e a história dele mostra depois, quando ele vai para a cova dos leões, e os seus amigos para a fornalha ardente, de que absolutamente nada disso tinha valor para eles. É o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Quando Paulo dizia que eu sou mestre dos mestres, fui treinado aos pés de Gamaliel, eu sou fariseu dos fariseus, mestre da lei, e etc. No fim, Paulo diz, mas tudo isso eu considero como perda, por causa do conhecimento de Cristo. Tem uma coisa que é maior. E aqui nós vemos esse homem vivendo com integridade nesse meio. Daniel percebeu aqui alguns aspectos que ele estava inserido. Primeiro, ele estava inserido no meio de uma geração que se corrompia, mas ele tinha os seus valores absolutos. Quando eu falo de valores absolutos, queridos, quero dizer que nós, como cristãos, precisamos olhar para o nosso próprio coração e não abrir mão da nossa integridade. Daniel, na verdade, talvez fosse um jovem quase adolescente, pelo que a Bíblia fala acerca do contexto que ele vivia. Ele era um jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele não se misturava, ele não confundia a sua fé, ele tinha firmeza no seu propósito, ele teve coragem para ser diferente, no meio muito difícil, porquanto as propostas que ele recebeu foram propostas muito boas. No meio de tragédias, Daniel não deixou o seu coração se contaminar. Ele teve muitas perdas. Ele foi tirado da sua terra, ele foi tirado da sua língua, ele foi tirado da sua família, ele foi tirado dos seus amigos, ele foi levado como escravo. E lembre-se, ele não estava de férias na Babilônia, ele era um escravo. Mas ainda assim, ele compreendeu que Deus tinha um propósito para ele ali. Ele não deixou o coração amargurar com isso. Talvez nós possamos lembrar também de José no Egito, que foi outro também que demonstrou uma integridade num contexto onde ele foi afrontado, onde ele poderia ter uma rebeldia contra Deus, assim como Daniel,
dizer que Deus não está me amparando, dizer que tudo está dando errado para mim, portanto, eu vou viver a minha vida, não vou ser fiel a Deus. Pelo contrário, Daniel, a despeito de tantas perdas, não deixa o seu coração ser envenenado pela mágoa. Em vez de buscar a vingança dos seus inimigos, em vez de buscar a libertação da sua terra, simplesmente ele se coloca como instrumento nas mãos de Deus e não se torna um jovem influenciado, mas se tornou um jovem influenciador. E é isso que nós precisamos. Hoje nós precisamos ter essa consciência. Se você ler o Salmo 137, você vai perceber que o povo estava triste, amargurado. Eles diziam: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Mas Daniel está num contexto diferente. Daniel não se entrega à lamúria, mas ele recebe essa ideia, essa proposta de ser luz, uma fiel testemunha da luz de Deus em terra estranha. E essa é a primeira lição que nós aprendemos desse homem. É isso que Deus espera de cada jovem presbiteriano, de cada crente, que onde você estiver, você entenda que lá você é um missionário, que lá você tem um propósito. Não, pastor, mas é porque lá é difícil. É difícil, querido, claro que é. Todo lugar é difícil, Daniel está mostrando isso aqui. Entretanto, é para isso que nós somos salvos, para fazer diferença. Nós somos salvos para ser luz no meio das trevas. Se nós nos entregamos, se nós não temos essa firmeza que Daniel teve, nós não vamos fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, em meio nenhum. Por isso a necessidade de nós não nos deixarmos seduzir pelas qualidades pessoais e achar que somos alguma coisa, mas considerar tudo isso como prejuízo por amor a Cristo. E lembrar que o mais importante, que o principal, é você manter a sua integridade diante desse contexto que você vive. Uma segunda lição que quero destacar desse texto é que para servir a Deus numa cultura ímpia, nós não podemos nos deixar seduzir pelas conquistas sociais. Essa palavra social hoje se tornou uma palavrinha mágica, né? Porque nós percebemos que com essa globalização, tudo que acontece no mundo todo chega até nós instantaneamente. E tudo que acontece conosco chega em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Se eu aqui no meio do culto quiser mandar uma mensagem aqui para o meu filho que está tão longe, ele vai receber na hora, automaticamente. Qual a relevância disso, queridos? A relevância disso é que o nosso testemunho se tornou mais visível, se tornou mais vitrine. Se você pensar há uns 30 anos, mais ou menos, década de 80 e tudo mais, né? Para uma notícia chegar aqui para nós, era muito difícil. As informações demoravam a chegar, mas hoje não, é diferente. Isso faz com que nós tenhamos um testemunho a zelar, e nesse testemunho nós precisamos tomar cuidado com a influência que nós recebemos. Por quê, queridos? Porque é que eu disse, a nossa sociedade tenta imprimir em nós um determinado tipo de comportamento, de valores, que não são os valores de Deus. Hoje pela manhã também estávamos meditando sobre isso, o quanto que nós temos carência, necessidade de sermos vistos, de termos status, de sermos conhecidos. E isso faz com que o nosso testemunho, seja na escola, em casa, no trabalho, faz com que o nosso testemunho também tenha um impacto maior. E quando nós falamos acerca das conquistas sociais, nós precisamos tomar cuidado, porque os valores, os padrões que o mundo estabelece, é de você ser alguém de sucesso, não importa o preço que você pague. É de você buscar um tipo de comportamento de vida com valores que podem fazer de você alguém como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. E aí Daniel vem nos ensinar a ter firmeza num propósito como esse. A vida ofereceu a Daniel muitas propostas sedutoras. Preste atenção.
Primeiro, ele foi escolhido para estudar na universidade melhor que existia na Babilônia. A palavra diz aqui acerca disso, que eles fossem ensinados a cultura e a língua dos caldeus. O vestibular que ele passou tinha aqui alguns critérios, Tinha que ser jovens da linhagem real ou dos nobres, não poderia ser qualquer jovem. Tinham que ser jovens sem nenhum defeito físico, obviamente, de boa aparência, alguém parecido comigo, instruídos em toda a sabedoria. Eles tinham que ser jovens doutos em si. Então ele foi passando por uma série de critérios a fim de ser treinados. E esse treinamento seria para assistir no palácio do rei. Os aprovados seriam treinados por 3 anos, e ao cabo de 3 anos, eles estariam andando pelos corredores do palácio do rei. Eles teriam aí vamos dizer assim, um emprego, um sucesso profissional garantido, porquanto ele estaria participando das benesses do poder, vamos dizer assim, de ser assistido ou trabalhar no palácio do rei, no primeiro escalão do governo, para ser conselheiro do rei. Agora percebam, quando nós olhamos uma proposta dessa, e Daniel percebeu a cilada que estava aí, e talvez a gente precisa ser um pouquinho mais esperto, é porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Daniel compreendeu isso. Daniel percebeu que tinha ali algumas armadilhas embutidas nessa proposta. Veja, ele não era babilônio, ele era judeu. Ele não estava de férias, ele era escravo. Os irmãos dele estariam, como de fato estavam, vivendo como escravos, esparramados por toda a nação. E ele poderia até achar que seria muito privilegiado. Uma proposta de emprego, uma proposta de sucesso profissional, só porque ele percebeu que tinha aí algumas armadilhas que poderiam comprometer a sua fé. E aí vem a decisão que este homem toma. E vem aqui a terceira lição de como nós podemos servir a Deus no meio de uma cultura ímpia, que é de não nos deixar seduzir pela cultura da nossa época. Irmãos, essa é uma coisa muito difícil, não deixar levar pela cultura. Quando você pensa sobre cultura, o que é cultura? Se você for buscar uma definição, talvez a definição que você vai encontrar de cultura seria mais ou menos assim: cultura é a forma e o jeito de um determinado grupo social viver, se conduzir. Nós somos frutos da nossa cultura. Nós estamos inseridos na nossa cultura. Só que nós não podemos ser seduzidos pela nossa cultura. Aqueles rapazes, eles não tinham escolhas. Preste atenção nisso, eles eram escravos. Daniel não podia exigir tantas coisas, porquanto ele era escravo, e eles foram tomados, eles foram trazidos para assistir, mas ele tomou uma decisão séria. Olha a decisão séria que ele tomou no verso 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele vivia. Quando você estuda esse texto no original, a ideia que tem aqui é de que esse firmemente é uma ideia de que ele não abriria mão da sua decisão. Ele estava disposto a morrer por ela. E a prova disso é que depois ele foi para a cova dos leões, porque ele de fato era um homem firme na sua decisão. Percebam que o maior de todos os perigos que Daniel estava sendo submetido era a aculturação. Era o envolver-se e viver como se fosse um babilônio, sendo judeu. É o mesmo perigo que eu e você corremos. E de uma forma muito específica, é um perigo que está ainda mais difícil, grave e iminente para um adolescente e um jovem. Por quê? Por falta, talvez, da vivência, por falta da maturidade.
por falta ou por causa do vislumbre com o que está acontecendo. Eu sei, por exemplo, os nossos adolescentes e aqueles que estão entrando aí no mercado de trabalho, vez por outra a gente conversa com algumas pessoas que passam por essa experiência, que às vezes não sabe como lidar até mesmo com o fato de ter salário. Até mesmo com o fato de arrumar um emprego já bom, ou relativamente bom, no começo da sua carreira, e às vezes não sabe estabelecer um ponto de equilíbrio. Não é difícil para os jovens, para os mais novos que estão entrando no mercado de trabalho, em procurar ou deixar-se seduzir ou deixar-se levar, por exemplo, com uma carga de trabalho tão exagerada que comprometa a sua própria família, o seu convívio familiar, ou quem sabe o seu próprio ministério na igreja. Esse era o perigo que Daniel correu. Ele toma essa decisão, que ele foi cauteloso. Ele disse: eu não vou tomar das comidas do rei. Talvez até alguém pudesse dizer: mas espera aí, pastor. Daniel foi muito radical, muito intransigente. Ora, por que ele foi criar caso com uma coisa tão pequena quanto a questão de alimentação? Ora, era só comer, e falava que Deus era gracioso e perdoador, né? E não precisava ser tão radical. Mas compreenda, queridos, existia aqui uma questão espiritual embutida nessa história. Primeiro, a proibição que Deus havia estabelecido acerca de determinados alimentos. Segundo, o fato de que na Babilônia todas as comidas estavam envolvidas, estavam comprometidas com os ídolos que eram adorados ali. E isso envolveria em comprometer os seus valores, não só a sua alimentação. É aí que vem a grande necessidade de nós termos no nosso coração essa firmeza de propósito, para não ficar abrindo concessões, para não ficar abrindo brechas na nossa fé, em nome de não ser intransigente. Não, tá bom, a gente faz assim, tá bom, deixa para lá. De jeito nenhum, queridos. Daniel veio mostrar aqui, num contexto que ele estava vivendo e que nós estamos vivendo, igualmente, que nós precisamos ter essa firmeza. Quando você encontra alguns outros exemplos, é possível que você vá perceber que há situações, há contextos em que Deus é gracioso. Vocês querem, e Deus às vezes, Ele permite que os crentes ou os seus servos possam ter uma certa flexibilidade no que diz respeito a você dar o seu testemunho, para que você possa, de alguma forma, conquistar alguém para Jesus. Mas são situações específicas, são situações claras, são situações que bem pontuais. O princípio que nós temos é que nós precisamos manter a nossa firmeza. Veja que Daniel também correu o perigo da mudança dos seus valores. Até o nome dele foi trocado. Observa, esses 4 nomes, esses 4 jovens, tiveram seus nomes mudados. Daniel, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Foi trocado para Beltesazar, que quer dizer Bel, proteja o rei. Ananias quer dizer Jeová é misericordioso. Foi mudado para Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Misael quer dizer quem é como Deus. Foi mudado para Mesaque, que quer dizer quem é como Vênus. Azarias quer dizer Jeová ajuda. Foi mudado para Abdênego, servo de Nego, um deus lá da Babilônia. Então percebam que os caldeus queriam varrer até o próprio nome, e eles não podiam fazer nada com relação a isso. Veja que quando chega no nome, eles não brigam, eles não questionam, eles não batem de frente, porque eles não podiam fazer nada.
Os seus senhores mudaram o nome deles, portanto, eles passariam a ser chamados lá pelo povo da Babilônia por esses nomes. Isso não estava ao alcance deles mudar. E é nesse sentido que eu quero que você entenda que existe uma firmeza de propósito que nós precisamos ter, porque algumas coisas nós não podemos fazer, algumas coisas o mundo vai empurrar para cima de nós. Foi mudado o nome deles com uma conotação de um outro Deus, mas a firmeza deles foi demonstrada dizendo: comer dessa comida nós não comemos, porque nós temos um compromisso. E preste atenção, queridos, o que o nosso mundo vai tentar fazer é exatamente isso, é mudar os seus valores, é mudar o seu nome de cristão. O que o mundo vai tentar fazer é mostrar para você que você não precisa ter tanta convicção assim. Você pode ser um crente mais light, você pode ser um crente mais moderno, você pode ser um cristão mais paciente ou mais relaxado ou displicente com a sua fé, porque isso é normal acontecer. O mundo vai tentar fazer isso. O mundo vai tentar mostrar para você de que você pode se envolver, perder o seu referencial, porque afinal de contas todo mundo faz isso, todos os crentes fazem assim, todos os crentes vivem dessa forma, portanto você também pode viver. Talvez até lá no trabalho, ou na escola, ou qualquer outro ambiente, as pessoas vão te falar isso. Escuta, por que você está dizendo que não faz isso, se o outro fulano de tal que também é crente faz? Se o outro fulano de tal que também é crente vive isso? E você vai ser sempre confrontado, você vai ser sempre pressionado a mudar as suas convicções, transigir com seus absolutos e a naufragar na sua fé. Pode ter certeza disso. Pensa com relação à sexualidade, queridos. No mundo onde vida sexual antes do casamento é um padrão absolutamente normal, às vezes estimulados até por alguns pais com relação aos seus próprios filhos, é aí que o jovem presbiteriano precisa se levantar com valores bem firmes, com valores bem coerentes, de não abrir mão, não ser transigentes com relação aos princípios que ditam a sua fé, o seu comportamento. É preciso que a gente entenda que a nossa cultura vai tentar nos seduzir de forma que a gente não perceba. A proposta que fizeram para Daniel era uma proposta boa. Você vai viver no palácio do rei, você vai comer do bom e do melhor, mas Daniel sabia que viver dessa forma seria trair a palavra de Deus. Daniel sabia que o testemunho dele precisaria causar um impacto, e causou. Não só aqui, mas depois, no futuro, quando armaram as armadilhas, porque ele chegou a ser o segundo homem da nação, quando armaram armadilhas políticas para ele com relação à sua fé, e disseram que ninguém poderia orar, foi essa firmeza de Daniel que valeu para ele, na hora do aperto maior, quando a sua fé foi questionada. Percebam, aqui ninguém estava questionando a fé de Daniel, aqui estava questionando apenas um valor absolutamente tranquilo, leve, era só ele entrar lá para o palácio do rei, comer das finas iguarias do rei. Se Daniel tivesse aceitado essa proposta, talvez ele estaria desqualificado quando fizeram a proposta de que ele não poderia durante 30 dias orar e servir a Deus. Mas foi essa firmeza nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. Foi essa firmeza de propósito de Daniel que levou ele, quando a lei foi aprovada de que ninguém poderia orar, levou esse homem a subir lá no seu quarto, a abrir janela para todo mundo ver que ele estava orando, e a orar, e a ser preso. E na hora que foi questionado, ele não negou, e ele foi para a cova dos leões. Foi essa firmeza nos pequenos detalhes, nas coisas menores, que levou Daniel a defender a sua fé. E preste atenção nisso. Se você abrir mão dos seus valores, dos seus princípios em coisas pequenas, o diabo vai levantar o mundo inteiro contra você, para jogar na sua cara que você não pode ser fiel a Deus nas coisas mais sérias, principalmente aquelas que dizem respeito à sua fé. É preciso que você tenha firmeza de propósito em todas as coisas.
Se você entra hoje num determinado trabalho, sei lá, qualquer tipo de amizade, que você vai abrindo mão dos seus princípios, a nossa cultura vai levar você a abrir mão daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua fé. Porquanto esse é o propósito do diabo. Esse é o propósito do mundo. Por isso, o segredo, o que nós aprendemos desse homem, aqui de Daniel e seus amigos, é de não permitir que as circunstâncias e as pressões externas ditem a nossa conduta. É preciso que a gente tenha firmeza, que você tenha o seu próprio propósito de servir a Deus com fidelidade, em todas as coisas, a começar das mais simples, das mais fáceis, das mais simplórias, vamos dizer assim. Não abra mão da sua fé. Pode ser coisa simples. Vou citar aqui até um exemplo bem simples, bem simplista. Se você é o tipo de crente que por qualquer coisinha você deixa a adoração a Deus no dia de domingo, não, eu vou no estádio assistir futebol com os amigos, porque o pessoal vai lá assistir, eu vou também, não tem problema, escola dominical tem todo domingo, culto também, domingo que vem eu vou na igreja. Tá bom, você faz essa concessão. Logo, logo faz outra. Domingo seguinte, rapaz, tem um churrasco da casa do colega, do amigo, aniversário dele e tal, vamos lá. Aí você já começa a pensar de novo. Mas tranquilo, sem problema. Aí domingo seguinte, não, apareceu uma corrida lá no autógrafo, né? Autógrafo não, autódromo, né? Apareceu uma corrida, vamos lá. Aí de repente você está em casa, aí chega um parente. O parente chega exatamente na hora de você vir para a igreja, aí você vai abrindo mão. É assim que o diabo vai se seduzir. É assim que o diabo vai mexer com a sua fé. Meus amados, o mundo não vai lhe fazer uma proposta explícita para você abandonar a sua fé, de forma alguma. O diabo vai fazer brilhar os seus olhos, são com coisas que aparentemente não tem problema nenhum, mas à medida que você vai cedendo, na medida que você vai abrindo mão, o dia que você tiver que defender a sua fé de forma decisiva, você já está anestesiado com relação a isso. É por isso que a decisão de Daniel foi crucial para o resto da história dele e para o resto da história do povo de Deus. Porquanto esse homem foi um dos heróis da fé. Esse homem se levantou numa época muito difícil de ser fiel a Deus, mas ele se levantou e disse: eu resolvo firmemente não me contaminar com as finas iguarias do rei. Ponto final. Se não desse certo, talvez até seria condenado à morte por desprezar uma ordem do rei. Mas ele tomou uma decisão muito séria. E é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada jovem presbiteriano, que numa sociedade tão corrompida, tão difícil que nós estamos vivendo, jovens que se levantam como cristãos, firmes na fé, que não abrem mão dos seus princípios, que sofre as consequências de ser crente, que fala para os seus amigos e que mostra a cara, que não fica escondendo a sua fé, mas de forma deliberada e intencional se proclama como um crente, como um cristão, como um discípulo de Jesus, que não abre mão da sua fé, nem das coisas pequenas, porque sabe que as pequenas concessões é que vão levar às grandes tragédias na fé. Aqueles que naufragam na fé começam abrindo pequenas concessões. Lembre-se disso. A conclusão que nós chegamos aqui desse texto, gostaria já de concluir essa reflexão, é de que quando você resolver firmemente manter os seus princípios, lembre-se que Deus vai abençoar a sua vida. O verso 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Deus abriu a porta para ele. É o que Deus vai fazer para você também.
Quando eu falo que você precisa pagar o preço de ser crente, quando você precisa pagar o preço de ser fiel a Deus, que você tem que defender os seus princípios. Meu irmão, não estou dizendo que você vai ser perseguido, que você vai ser torturado. Não, eu estou dizendo que se você manter a sua fidelidade, Deus vai ter misericórdia de você. E vai abrir as portas, e vai abrir a compreensão por parte do seu chefe do seu trabalho, por parte dos seus colegas de trabalho, por parte da sua família, por parte dos seus amigos. Porquanto, queridos, o que nós precisamos é ter essa firmeza, não para provocar, para afrontar as pessoas, mas para mostrar às pessoas que nós temos essa convicção da nossa fé e que vivemos em função dela. E quando as pessoas verem isso, Deus haverá de dar compreensão para que você consiga ser fiel a Deus, em qualquer ambiente que você esteja. Eu não estou dizendo que você será um jovem diferente dos outros no sentido de ser alguém triste, abandonado, alguém que não vai estudar, alguém que não vai ter sucesso. Não, queridos. Daniel e seus amigos mostram isso. Eles foram homens firmes, mas que tiveram sucesso. Daniel chegou a ser presidente daquela nação. Seus amigos também, governadores. Só que nós precisamos de crentes que sejam firmes, porquanto são esses que Deus haverá de abrir as portas para eles. Eu me lembro de um deputado irmão nosso, que candidatou a deputado, foi lá conversar comigo, vota em mim, etc e tal, e eu votei nele, eu falei com os meus amigos, e a gente votou nele, ele foi eleito, e ele foi lá do seminário, no meu escritório, falou: pastor, eu vim aqui, eu quero saber o que o senhor quer. Fui eleito. O que o senhor quer agora? Eu falei: eu só quero uma coisa, que você seja professor da escola dominical. Aí ele olhou para mim e falou: como assim? Eu falei: eu quero que você seja um político, um deputado, que seja crente, membro da igreja, professor da escola dominical, que serve a Deus, que tem a vida normal. Só isso que eu quero. Só isso que eu acho que você devia fazer. Ele não fez. Afastou da igreja, afastou-se, não sei se afastou de Deus, isso aí é entre ele e Deus, mas Deus teve misericórdia dele, e ele não foi eleito na outra eleição. Por graça de Deus, ele não foi reeleito, porquanto afastou-se de Deus. Nós precisamos sim, queridos, eu volto a insistir, nós precisamos sim de empresários, de empresárias, de vereadores, vereadoras, deputados, presidente, senador. Precisamos de gente influente na sociedade, mas gente que seja crente, gente que seja firme, gente que não abre mão dos seus princípios, que coloca Deus acima de tudo, disposto a perder tudo que tem e o que é, por amor a Cristo. Não estou dizendo que você vai perder, não estou dizendo que você vai ficar desempregado, eu estou dizendo que se você for firme como Daniel foi, Deus também haverá de ter misericórdia e abrir as portas para você, para que você seja alguém que influencia a nossa sociedade nas mãos de Deus. Daniel demonstrou aqui algo que nós também precisamos ter, queridos. Nós precisamos seguir esse exemplo. Hoje nós temos muitos jovens que estão confusos, com o coração gelado, com a vida contaminada, porque cederam, porque não tomaram a decisão desde o início de ter uma vida pura, porque fizeram pequenas concessões que foram se juntando e tiraram o testemunho dele, mas está na hora de voltar atrás. Daniel demonstrou essas 3 características que nós precisamos demonstrar também. Primeiro, nós precisamos ser corajosos em nossa decisão. Lá onde você está plantado, onde você vive, onde você convive com as pessoas, seja corajoso. Apresente-se como cristão e sofra o impacto disso. Se alguém perguntar: você é crente? Não disfarce. Não, eu sou cristão, eu sou crente. Com todas as implicações que isso traz. Sou sim. Proclame-se, seja corajoso e mostrar a cara, mostrar que você é crente,
Pode até falar que é presbiteriano, pelo menos eu falo. Você é pastor? Eu falo, eu sou presbiteriano. Né? Não tem problema. Pode até falar que é ovelha minha. Meu pastor é o pastor Saulo, pastor Carlos, pastor Rubens, pastor Renan, eu sou lá da Igreja Presbiteriana União. Pode falar, mas não vai vergonhar a gente não, hein? Honra o nome que você está levando. Seja corajoso, proclame-se como cristão, onde quer que você for. Segunda característica, seja sábio. Veja, Daniel poderia ter chutado o balde, falar, eu não como carne, o rei que se dane, mas eu... Não, ele não fez isso. A Bíblia fala que ele resolveu e ele conversou, ele pediu. Veja, ele tomou a decisão firme, como eu disse, ele ia morrer se fosse preciso, se não tivesse outro jeito. Mas ele pediu, ele dialogou, ele explicou para o chefe ali, para que lhe permitisse não comer daquela comida. E a história depois, os irmãos se lembram, aquele cozinheiro falou, mas vocês vão ficar fraquinhos e o rei vai pegar no meu pé. E ele disse, não, faz um teste com a gente. E passou naquele teste. Seja sábio, seja firme, seja gentil com as pessoas, mas seja perseverante. Não abra mão dos seus princípios, mas também não precisa ofender as pessoas. Também não precisa ser alguém que vai xingar todo mundo ou ser um tipo de pessoa que mostre-se superior aos outros porque você tem a sua fé, né? Ele não chegou lá chutando, mas ele simplesmente pediu, conversou, dialogou, explicou a sua fé, que é o que você precisa fazer. E talvez até isso vai abrir uma porta de testemunho para que você explique por que você é diferente e você precisa da compreensão lá dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. E por último, Daniel foi coerente durante as suas decisões. Nas provas mais simples, ele teve um procedimento, nas provas mais difíceis, ele manteve o mesmo procedimento. A minha oração é que nesse dia do jovem presbiteriano, a gente tenha de fato uma juventude que seja firme na palavra, que seja firme na fé. Jovens que não transigam, jovens que não mude o seu posicionamento segundo os costumes da nossa cultura. Jovens que entendem que foram salvos para ser instrumento nas mãos de Deus, para salvar outros, para conquistar outros. Jovens que entendem que se forem como os outros, se não for diferente em absolutamente nada, não vai ter diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Vai ser um sal que não salga nada, que não serve para nada, a não ser para ser lançado fora, como a palavra de Deus nos diz. Por isso, a minha oração é que Deus abençoe os nossos jovens, que Deus abençoe a nossa juventude, os nossos adolescentes. Eu sei que todos eles, inclusive aqueles que são já casados, né, mas também ainda são jovens, estão aí nessa faixa etária. Eu sei que todos vocês passam por tentações e por lutas e por pressão da nossa sociedade. Mas siga o exemplo de Daniel. Lembre-se que Deus está do seu lado e não do lado dos seus opositores. Lembre-se que Deus haverá de ter misericórdia de você e abrir compreensão por parte das pessoas com quem você convive. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.